Que versa o tema Artesãos da Revolução, operários, mulheres, editores e intelectuais. Vamos começar exatamente com o professor Vítor Neto, que está aqui à minha direita, que pertence ao 620 da Universidade de Coimbra, e que nos vai falar da crise da Primeira República Portuguesa e a Contra-Revolução. Antes de mais, muito boa tarde a todos os presentes. É com satisfação que me encontro pela primeira vez em São Paulo e queria começar por agradecer à organização o convite para participar neste colóquio e agradecer também a capacidade organizativa e a excelência da organização na pessoa da professora Maria Luísa Tucci. Como o Dr. Reis Tubal já disse, a minha comunicação intitulada A Crise da Primeira República Portuguesa e a Contra-Revolução no período 1919-1926. A filosofia política positivista que servia de legitimação teórica à elite republicana no momento da implantação do regime e durante a sua primeira fase encontrava-se esgotada em 1917, ano em que o paradigma ideológico mudou. Com a crise da República, após a Grande Guerra, a nova geração de intelectuais, que já não era laica, converteu-se a um ideário contra-revolucionário. Muitos destes líderes da opinião opunham-se ao neoliberalismo republicano e lutaram para a imposição de um Estado autoritário e corporativista. Para além disso, batiam-se para a conquista dos privilégios da Igreja e por um revivalismo religioso que se foi acentuando no curso do tempo. Se o movimento católico renascer em Coimbra, com o Centro Académico da Democracia Cristã, CADC, e com o Centro Católico Português, surgido também naquela data, o integralismo lusitano apresentava-se como um programa que visava a restauração da monarquia orgânica, tradicionalista e antiparlamentar. Utopia regressiva encontrava no passado medieval um modelo ao qual era necessário voltar. A nova República Velha herdou por seu lado o chamado sidonismo, que influenciaria diferentes projetos republicanos conservadores. Passo agora a analisar a nova República Velha e as direitas republicanas. Como bem assinalou o historiador Ernesto Castro Leal, a República Nova dera uma identidade à história do sistema político-partidário português e a nova República Velha, embora fosse devedora do mundo geopolítico, económico-social e ideológico-cultural do pós-guerra, trouxe consigo mudanças partidárias significativas, especialmente após o afastamento político de Afonso Costa, que passou a viver em Paris. António José de Almeida foi para a presidência da República em 1919 e Manuel Brito Camacho nomeado alto comissário de Moçambique em 1920. Após o assassinato de Sidónio Pais, a transição política ao nível do topo foi assegurada por Canto e Castro, um monárquico constitucionalista. Por outro lado, se o sidonismo não deixou de ser um momento de mudança política conservadora e autoritária, após a sua morte, a sociedade foi condenada a viver à sombra do mito de pendor sebástico e se com a República Nova caíram as sementes deixadas pelo seu chefe carismático, proliferaram e alimentaram grupos políticos de pendor reacionário. Defensor do modelo político presidencialista e corporativista, Sidónio Pais quis reformar o país, mas sem uma ideia de Portugal e sem um projeto político coerente para a nação. Depois disso surgiu um multipartidarismo disperso e assistiu-se ao crescimento das direitas monárquica e republicana, que deram passos decisivos para o desenvolvimento da Contra-Revolução num quadro político muito marcado pela crise e pela instabilidade social. A herança sidonista trouxera consigo o desgaste irreversível do Estado de partidos republicano, o qual acabaria por fracassar com o movimento iniciado em maio de 1926.
Nesse ensejo, começaram a surgir os partidos de direita republicana. E creio que podemos dizer que esta também ajudou a criar um ambiente político propício à emergência da ditadura. Após o sidonismo, a República não era a mesma. E nessa conjuntura surgiram forças políticas que, sem abdicar do republicanismo, se situavam na extrema-direita do espectro político. Estes partidos republicanos organizaram a contra-revolução no quadro de um regime em crise profunda, dividido politicamente e fracionado por múltiplos elementos das lideranças políticas que se estabeleceram. O Partido Republicano Conservador, surgido em abril de 1919 e bem organizado em Lisboa, Porto e Coimbra e com núcleos ativos noutras cidades, contou com a colaboração empenhada de Basílio Teles, que viria a escrever o manifesto do partido, a declaração de princípios e o compromisso partidário, onde ecoavam ainda algumas ideias do velho positivismo kantiano. Os fundadores do partido pensavam que havia em Portugal duas correntes de opinião, uma radical e outra conservadora, e que só a primeira estava organizada. Ora, o Partido Republicano Conservador procurou apoiar-se nessas ideias da direita, o que obrigaria todas as correntes de opinião radical a fundirem-se num só partido. Da luta destas duas linhas de orientação resultaria, segundo os organizadores, uma forma de conciliação entre a tradição e a revolução. Como afirmavam os seus dirigentes, havia uma plataforma comum possível entre os dois partidos, no que respeitava à defesa do regime, à ordem pública e à questão internacional. Basílio Teles, o velho republicano, defendia a faculdade atribuída ao Presidente da República de dissolver o Congresso, de se ocupar diretamente com o cumprimento das leis e de outros assuntos da vida do Estado. Teles preconizava a sua eleição por sufrágio direto e para o tempo máximo de uma legislatura, 3 anos, com a possibilidade de reeleição por igual período. O que se referia às relações entre o Estado e a Igreja, entendia não haver razões para alterar o status quo e que as eventuais questões pendentes podiam ser negociadas com a Santa Sé. O partido reconhecia as reivindicações da consciência católica e afirmava ser legítimo atender aos interesses dos católicos sobre liberdades que existiam na Inglaterra e nos Estados Unidos. O segundo projeto partidário seduziu os presidencialistas do Partido Republicano Conservador e outros elementos regionalistas e antiparlamentaristas que pendiam por uma atitude ideológica cada vez mais antiliberal e corporativa. Em julho de 1920, nasceu o Centro Republicano Dr. Sidónio Passos. Estes republicanos conservadores apoiaram o manifesto ao país do Partido Republicano Presidencialista e anunciaram a sua transformação em comissão organizadora desse partido, que sobreviveu até 1925 sob a liderança do Major João Tamanini Barbosa. Nesta altura, uma grande parte dos membros dessa organização aderiu ao Partido Republicano Nacionalista. Em dezembro de 1920, a Federação Nacional Republicana publicou a sua lei orgânica, aprovada a 26 desse mês pelo Conselho Central da Organização, sendo presidente da mesa Machado Santos e vice-presidente o general Manuel Gomes da Costa. A defesa da coesão da raça e o restabelecimento rápido da ordem interna no país, pelo equilíbrio das suas forças políticas e económicas, eram duas ideias basilares desta estrutura. Machado Santos revelava preocupação pelo caminho da sociedade, cuja situação, a seu ver, era triste, e por isso a Federação procurava encarar de frente o problema político e propunha uma solução constitucional que correspondia a uma ruptura com o figurino do texto constitucional de 1911. Neste domínio, recuperava muita experiência presidencialista de Sidónio Pais, propondo um modelo constitucional baseado essencialmente na substituição do parlamentarismo pela presidência da República, enquanto o Senado deveria ser eleito por sufrágio universal. Através da sua proposta, Machado Santos marginalizava os partidos políticos, esvaziando as suas funções a Câmara dos Deputados. Era um projeto de civilização da República, como afirma Luís Bigode Chorão, através de um compromisso entre o presidencialismo autoritário e as representações corporativa e popular, acompanhado de um pacto com o marchalato do regime, ao qual assegurava assento no Conselho de Estado e, por inerência, na Assembleia Nacional. O Partido Republicano Liberal, que realizou o seu primeiro congresso em 1919,
representou uma tentativa de unificar os republicanos conservadores e tinha um programa elaborado por Matias Ferreira de Mira, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa. Oliveira Marques analisou o referido programa e considerou mais vago e genérico do que o dos partidos Evolucionista e União Republicana. Apesar disso, a proposta preconizava o alargamento do sufrágio e admitia a capacidade eleitoral das mulheres. Por outro lado, sustentava a reorganização do Senado, transformando uma Assembleia representativa das classes profissionais. Para Ferreira de Mira, teria sido a permanência na política ativa de António José de Almeida que impedira a constituição de um grande partido conservador. Esta fusão viria, no entanto, a realizar-se depois da ex-líder político ter assumido as funções presidenciais, reunindo almeidistas, camachistas, os amigos de Egas Muniz e o outro grupo constituído por políticos beirões sob a direção de Afonso Melo. Assim se constituiu o Partido Republicano Liberal. Todos estes grupos mantiveram, porém, as suas características próprias, assim como uma relação pouco clara com Brito Camacho, só ingressar formalmente no partido e que viajaria pouco depois para Moçambique. Teriam sido estas as razões que, segundo Ferreira de Mira, estiveram na origem do insucesso do projeto. Um ano depois, do 28 de maio, Moura Pinto e Ferreira da Rocha acabaram por abandonar o partido e o próprio Brito Camacho deixou de ter ligações especiais com os liberais. Os amigos políticos de Egas Muniz reuniram-se sob a chefia do Partido Nacional Republicano Presidencialista. Esta organização nasceu da fusão de vários elementos dissidentes do Partido Unionista e de outros extrapartidários, com o antigo Partido Centrista apropriando-se dos seus próprios desígnios políticos. O Partido Nacional Republicano pretendia reabilitar o regime, reorganizar a vida constitucional pela introdução do princípio da dissolução parlamentar, numa Constituição bicameral parlamentarista, com as devidas garantias de liberdade e tolerância religiosa, sem prejuízo dos direitos da neutralidade do Estado republicano e com uma representação no Senado de todas as classes, sem exceção. Júlio Martins, com origem no Grupo Parlamentar Popular, anunciou no número inaugural do Popular, 21 de janeiro de 1920, jornal dirigido por Francisco Cunha Leal, o objetivo de constituição de uma nova força partidária. Oriundo com os seus amigos políticos do Partido Evolucionista, Martins afirmava, cito, a mesma fé na República e a mesma crença na democracia, fim de citação, mas pensava que o regime havia vivido apenas, cito, do empirismo das formas, do ódio das seitas e da indústria das revoluções, fim de citação. Apesar da sua fraca representação parlamentar, membros deste grupo participariam em governos chefiados por António Maria da Silva, Liberato Pinto, Álvaro de Castro e Bernardino Machado. Porém, a 10 de julho de 1921, o reduzido corpo eleitoral de cerca de 350 mil votantes deu vitória aos liberais de António Granjo, enquanto os populares ficaram reduzidos à insignificância de dois assentos no Congresso da República, um na Câmara de Deputados e outro no Senado. Foi neste ato eleitoral que seria concedido a Oliveira Salazar a oportunidade de passar pelo Parlamento, cumprindo uma experiência da qual não guardou boas recordações. O Partido Republicano da Reconstituição Nacional deu a conhecer o seu projeto redigido pelo republicano da velha guarda, José Barbosa. Na verdade, este fora deputado da Constituinte, acompanhara depois António José de Almeida e haveria de aliar-se com Brito Camacho. A lei orgânica do partido só viria a ser aprovada a 24 de agosto de 21, à altura em que foram eleitos os órgãos partidários. Nesta data, a representação no Congresso da República do Partido Republicano da Reconstituição Nacional, que saíra das eleições realizadas em 10 de julho de 21, era constituído por 6 senadores e 13 deputados, tendo como líder no Senado Júlio Dantas e na Câmara de Deputados Álvaro de Castro. O partido definiu o essencial das suas propostas programáticas nos domínios económico e financeiro e no fomento, pois era aí que estariam os remédios para os males do país. Valorizava uma política sistemática de melhoramentos materiais, de acordo com a perspectiva protecionista, enquanto o problema político era esbatido. Condenava-se assim a luta de classes, o bolchevismo, e procurava-se promover a reconciliação entre patrões e operários em uniões e sindicatos. O partido era também favorável a uma opção regionalista que conciliava com o nacionalismo. No que concerne à questão política, queria a adaptação da organização de 1911 aos princípios do pós-guerra,
defendendo ainda a independência do Poder Judicial e a necessidade de libertar o Executivo das questões meramente jurídicas. Em síntese, o Partido Republicano da Constituição Nacional baseava-se na fórmula que Portugal é para todos os portugueses, que o Estado é republicano e deve ser governado por republicanos, que não admite reação nem revolução. Fim de citação. No programa da Frente Única, acordo político de 27 de novembro de 1921, foi celebrado entre o Partido Republicano Português, o Partido Republicano Liberal e o Partido Republicano da Constituição Nacional, seriam reconhecidos os males da República, tendo sido feita alusão à perigosa dificuldade na obtenção de harmonia dos órgãos de soberania, ao desrespeito pela Constituição e pelas leis, ao problema da ordem na rua, nos quartéis, nos serviços públicos e nos espíritos. As negociações entre liberais e reconstituintes, com a fusão partidária, iniciaram-se em 3 de maio de 1922, através do encontro entre Tomé Barros Queiroz com Álvaro de Castro. Estas negociações prosseguiram em 1923 e o Jornal República anunciava para breve a formação do novo Partido das Direitas. Em 5 de fevereiro desse ano, reuniram-se no centro do Calhariz do Partido Republicano Liberal as delegações dos liberais Barros Queiroz, Ginestal Machado, Moura Pinto, Raul Portela e Paulo Menano, e dos constituintes Álvaro de Castro, Sá Cardoso, Pereira Bastos, Júlio Dantas e Lima Alves. Aí se fez a discussão final do manifesto do novo Partido Republicano Nacionalista, o qual seria datado de 7 de fevereiro de 1923 e assinado em sessão conjunta pelos diretórios dos extintos Partido Republicano Liberal e Partido Republicano da Constituição Nacional. O compromisso revelou-se efêmero entre as 3 fações políticas, lideradas por Francisco Cunha Leal, António Ginestal Machado e Álvaro de Castro. Havia rivalidades insanadas na chefia que começavam logo na escolha do partido, e Júlio Dantas, apoiado por Álvaro de Castro, tendeu a denominação do Partido Republicano Constitucionalista, distanciando-se de qualquer acordo com a legalidade constitucional vigente. Porém, acabaria por ficar consagrado o nome de Partido Republicano Nacionalista. Este partido corporizou um projeto verdadeiro de poder e lançou de novo a esperança do rotativismo republicano governamental. No entanto, em dezembro de 1923, a facção política liderada por Álvaro de Castro criou uma cisão, dando origem ao grupo parlamentar da Ação Republicana. O Partido Republicano Constitucionalista era nacionalista e moderado. O manifesto enunciava problemas cuja solução dependeria a sempre almejada regeneração económica e financeira, tais como a ordem nas ruas, a ordem nos espíritos, a ordem no trabalho. No manifesto 21 da Cruzada do Nuno Álvares Pereira, escrito por Henrique Trindade Coelho, ordem nas ruas, cito, ordem nos espíritos, ordem em casa, ou ainda em fase anterior, no opúsculo aos conservadores portugueses de Alfredo Pimenta, saído a lume em 1911, no qual se podia ler que, querendo ordem nas ruas e nas consciências, não se é revolucionário. Não restam dúvidas que se anunciavam nestas palavras elementos da síntese ideológica salazarista, influenciada pelo positivismo kantiano, conservador e proponente do modelo de sociedade organicista. Eu não vou ter muito mais tempo, fiz um texto demasiado longo para esta comunicação, no entanto, avanço ainda mais um pouco. Pouco tempo depois, os nacionalistas viriam a publicar os estatutos e um programa de realizações imediatas, ideia já expressa no acordo de novembro de 1921 entre democráticos, liberais e reconstituintes, aprovado em 17 de janeiro de 1924, onde se encontram alinhados as principais medidas concretas. Propõe uma revisão constitucional no sentido da consagração da liberdade das religiões, a representação das classes no Senado, a criação de um Conselho de Estado ou o estabelecimento da prerrogativa presidencial de dissolução do Congresso. No plano financeiro, defendiam a redução da despesa pública, a reformulação do sistema retributivo, aliviando o imposto sobre o rendimento do trabalho, o aperfeiçoamento dos serviços de cobrança de impostos, o lançamento de empréstimos internos, a conservação da dívida, a obtenção de empréstimos externos a longo prazo. Na política económica negavam ao Estado qualquer intervenção direta, ao mesmo tempo que preconizavam a liberdade de comércio externo.
continuando e sintetizando este período da República, o período da nova República Velha, é de facto um período de desagregação partidária, de desagregação da vida política portuguesa e, na verdade, os partidos conservadores, os partidos republicanos conservadores, contribuíram em muito, na minha opinião, para criar o espaço mental necessário à emergência de uma solução ditatorial, que foi a solução do 28 de maio de 1926. Outros partidos se formaram, algumas destas figuras liderantes dos partidos republicanos conservadores passaram-se da República para o apoio ao Estado Novo quando este foi implantado, e por isso eu apenas tenho a dizer, em conclusão, lamento muito não poder desenvolver as ideias, porque estes partidos são semelhantes entre si, mas também diferentes. Eu, em conclusão, afirmo que, como se afirmou a partir de 1919, assistiu-se à desagregação das estruturas políticas republicanas. Esta fragmentação partidária enfraqueceu o regime e ajudou a criar condições para o seu fim, tanto mais que surgiu um republicanismo de direita que combateu o Partido Democrático e criou condições para a instalação da ditadura. Este republicanismo conservador, e como pano de fundo a herança sionista, sempre a presença de Sidónio Paz, aquilo que ele deixou, e o presidencialismo autoritário que lhe era inerente. Na verdade, o messianismo de Sidónio Paz alimentou a consciência de dirigentes republicanos que se opunham ao parlamentarismo da República. Na nova República Velha, assim designada, o país assistiu a uma forte instabilidade dos partidos republicanos constitucionais, através de dissidências, cisões e fusões. Houve quem disse nesse mapa de partidos e grupos republicanos, cito, um multipartidarismo competitivo e desorganizado. Na verdade, esta pulverização do sistema partidário anunciava a morte do regime republicano e o advento da ditadura. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Vítor Neto. O Dr. Vítor Neto veio mostrar-nos, afinal de contas, a desagregação do processo republicano em Portugal, que uma república que, primeiramente, houve uma tentativa de ser presidencialista, mas depois acabou por ser parlamentar, e após o sidonismo, o assassino de Sidónio Paz, em 1918, realmente se desfaz, vai desfazendo com esta multiplicação de partidos e com certas tendências presidencialistas e algumas autoritárias que terminarão na Revolução de 28 de Maio com a ditadura militar, que é, digamos assim, uma espécie de arte do salazarismo do Estado.